Graça e paz, queridos, bom dia, fazendo esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro de 2026. Feliz ano novo para você, para sua casa, para sua família, que você possa ter muita saúde, paz, sucesso, prosperidade em todas as áreas da sua vida, nos teus relacionamentos, nos teus negócios, nos momentos de vida que sejam maravilhosos e que você possa sempre ser grato e permanecer crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu gostaria de compartilhar aqui uma reflexão sobre Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo recomenda à igreja: amados, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. E o verso 7, ele diz mais ou menos assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e o vosso coração em Cristo Jesus. Meus amados, a ansiedade é algo comum nos dias de hoje. Todos nós passamos por momentos de ansiedade. Tem aquela ansiedade que se torna crônica, pela qual as pessoas desenvolvem até depressão, surtos, pânico e por aí vai. Porém, há uma situação normal e natural da ansiedade, e aqui a Bíblia dá a entender que nós temos controle sobre ela, pelo qual nós podemos evitar de ficarmos ansiosos. E essa é a recomendação aqui, de nós não ficarmos, não permanecermos, não abusarmos da ansiedade. E a Bíblia coloca como um controle nosso, um ponto de decisão, de nós não andarmos nesse caminho de ansiedade, não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Antes de ficarmos ansiosos, a Bíblia recomenda que nós devemos colocar as nossas necessidades, as nossas situações diante da presença de Deus, para que espiritualmente haja uma manifestação daquilo que nós precisamos diante do trono e da presença de Deus. Alguns de nós, quando temos lutas, dificuldades, anseios, nós procuramos amigos, desabafamos. Alguns de nós falamos com pessoas até desconhecidas, Algumas pessoas você nota no transporte, no ônibus, no trem, não conhecem aquela pessoa, mas logo já estão falando da sua vida, desabafando, falando das suas ansiedades, dos seus problemas. E a parte triste não é desabafar, mas é que muitas vezes as pessoas com quem nós falamos não têm o poder de resolver os nossos problemas, E então nós temos uma prática de falarmos aquilo que a gente está passando, as nossas lutas. E isso começa a se tornar uma reclamação, uma murmuração. E em alguns casos a gente deixa para falar para Deus em último caso. E aqui há uma recomendação da Bíblia, que nós, antes de ficarmos ansiosos, antes de entrarmos em colapso, a gente precisa fazer conhecidas nossas petições diante de Deus. Talvez alguns de nós que estamos aqui compartilhando esse pensamento, esse vídeo, você pode até falar assim: olha, eu também oro. E aí há algum ponto aqui, um segredo que a gente passa, lê e passa desapercebido, é que existem 3 pontos aqui, Primeiro é que a gente precisa fazer conhecido diante de Deus as nossas petições através de oração. De repente você fala: pastor, eu já tenho orado. O segundo ponto é através de súplica. A súplica é a continuação de uma oração com um pouco mais de intimidade, onde você se derrama, onde você fala um pouco mais alto, expressa de uma forma melhor, onde você coloca os teus sentimentos, o teu choro, a tua necessidade de uma forma como se você fosse um pouco mais transparente, as tuas miserabilidades, a sua dependência de Deus, as suas limitações, uma intercessão mais profunda.
Alguns até dividem com outras pessoas e falam, olha, orem por mim. Você aciona alguém para interceder por você, algum amigo, alguém da tua igreja. E até aí muitos de nós chegamos. Orações, súplica. Mas esse terceiro ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção e te fazer uma pergunta. Você tem chegado nesse terceiro ponto, que é a prática de ações de graça? E o que seriam ações de graça? Como dar um exemplo aqui para você? Ações de graça, como o próprio nome sugere, são ações que você vai fazer gratuitamente. Você não vai receber nada em troco. Você não vai ter nada de volta. Ninguém simplesmente vai nem poder te parabenizar. São ações que você vai fazer sem receber nada por isso. Vai fazer gratuitamente. E talvez a pessoa que vai receber essa ação, ela não tem mérito, ela não merece isso que você vai fazer. Então nem a pessoa que recebe merece e nem você que faz vai ter um retorno, nem um agradecimento, nem algo físico em troca. Isso chama-se ações de graça. E por que isso é importante aqui nessa receita que a Bíblia, que a palavra está nos dando? Olha só, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus precisa, eu quero te fazer uma pergunta, que você faça algo por Ele. Deus precisa de uma roupa para se vestir. Deus precisa de um alimento para comer. Deus precisa de uma carona num dia de chuva. Deus precisa de uma cobertura e um abrigo em dias de frio. Não, porque Ele é Espírito. Embora nós, olhando para Jesus aqui no Novo Testamento, coisas que Jesus fez, nós vimos Jesus andando junto com seus discípulos, comendo junto, né? Até mesmo depois de ressuscitado, depois de ressurreto, Ele se alimenta de peixe, Ele estava vestido. Mas a verdade é que Deus é Espírito, meus queridos, e Ele não precisa de nada que nós possamos fazer. Inclusive a Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas e que nós é que somos o templo do seu Espírito. Então, meus amados, eu quero trazer uma reflexão aqui. A Bíblia também diz, e Jesus ensinou isso muito claramente, que quando nós fazemos algo por outras pessoas, e Jesus diz assim, quando vocês fizerem aos meus pequeninos, Ele não está falando de pequenino, de idade, mas Ele está falando de seres humanos que dependem de Deus, que são alcançados por Deus. Jesus fala, quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, vocês vão estar fazendo para mim. O que seriam esses pequeninos de Deus? E também outra palavra, a Bíblia diz que pessoas vão receber em suas casas outras pessoas que precisarão de auxílio. E essas pessoas vão ajudar esses próximos que batem as suas portas. E a Bíblia diz que, sem saber, elas vão estar hospedando anjos de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de ação de graça, nós estamos falando de construir algo para que Deus receba aquela nossa atitude. E o meio e a forma para que isso seja muito eficaz é fazer isso para outras pessoas. Quem são os anjos de Deus ou os pequeninos de Deus? Sabe, aquele morador de rua que bate no teu carro, aquela pessoa que toca a tua campainha, aquele teu próximo que às vezes nem te aciona, mas está perto, passando com uma necessidade, você enxerga aquela necessidade e que talvez para você está tão simples de fazer. Talvez se movimentando pouco, você conseguiria resolver aquele problema daquela pessoa, dar um auxílio, talvez socorrer nas suas necessidades. Isso chama-se, ou chamam-se, ação de graça. Querido, o ponto aqui não é a necessidade. Nós temos a necessidade é real. E a Bíblia também nos orienta que é importante socorrer as pessoas em suas necessidades. Mas o ponto aqui dessa reflexão de Filipenses 4, do verso 6 até o 7, que
é ter uma transformação em nossas vidas e deixar de ficar abalado pelas situações externas e ter uma convicção, uma posição espiritual que nos eleva acima das dificuldades dessa vida. O ponto aqui é que Deus não quer uma fé teórica, porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, você pode orar, falar que você tem fé, você pode pregar que você tem fé, você pode gritar que você tem fé, você pode cantar na igreja que você tem fé. Mas se a tua vida é só teoricamente, a Bíblia diz que essa fé é morta. A fé sem obra, sem prática, é morta. Então, quando Deus nos dá em sua palavra uma possibilidade de ação, e aqui nesse contexto, ação de graça, Ele está nos dando uma oportunidade de ter uma fé prática. E ainda que a necessidade seja real, Deus não quer que você se mova ou a sua motivação seja por causa da necessidade das pessoas. Mas o interesse de Deus é que você seja movido com compaixão no seu coração. Então você não deve fazer nada por ninguém, por dó, por necessidade, mas porque o teu coração está se elevando a ficar parecido com o coração de Jesus. Esse é o convite de Deus para mim e para você. E aí então, o primeiro versículo, que é o verso 6, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas necessidades, as vossas lutas, desafios, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de oração, que nós já fazemos bem, de súplica, que nós já temos feito, e com ações de graça. Essa é a parte prática da fé. Orar, qualquer um ora. Suplicar, pedir oração, intercessão, pôr o nome no caderninho de oração da igreja, qualquer um faz. Agora, a prática é para poucas. A prática é para aquela pessoa que realmente está disposto a viver algo mais profundo. Entende? E aí vai se cumprir o verso 7 de Filipenses 4, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui a Bíblia está dizendo que existe um pendrive espiritual, um repositório, uma pasta box, uma nuvem, né? Para quem está mais apurado aí na linguagem de TI, a Bíblia diz que Deus vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos num pendrive espiritual em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede, que é mais suficiente do que aquilo que a gente precisa, que excede as expectativas da nossa necessidade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos o cumprimento dessa palavra. Eu não estou aqui prometendo para você que se você orar, suplicar, ter ações de graça, você vai ficar rico. Eu não estou aqui falando que os seus problemas vão acabar se você fizer isso. Mas o que eu estou dizendo é o que nós recitamos do verso 7, é que haverá uma paz sobre a sua vida, tão poderosa, capaz de elevar o teu nível e a tua posição espiritual acima das questões e circunstâncias dessa vida. Então eu deixo essa palavra no seu coração. Se você quiser, compartilhe com um amigo e se inscreva aqui no nosso canal para que você possa receber mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe poderosamente, de uma forma especial. Que seja um ano diferente, melhor do que os outros. Que você esteja mais próximo de Deus, que o seu coração seja mais espiritual, que você tenha visão espiritual, que você cresça em intimidade com Jesus e que você e a sua família sejam
abençoados e tocados sempre pelo amor do Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem na paz.